Fala pessoal, beleza? Professor Wesley aqui. Vamos continuar então com as nossas atividades. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a regularidade de gráficos, tá? E com os pontos. Bem tranquila essa matéria, então vem comigo. Veja só aqui, por exemplo, ó, a gente vai utilizar essa imagem do exercício 25 para a gente responder então a questão 26 e também a questão 27. Veja só, existe uma regularidade presente na imagem. Se ela for mantida, localize os pontos E e F. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos o ponto A, que tem a coordenada 1,5, né? Você pode olhar então no eixo horizontal, você sobe na vertical até chegar no ponto A. E depois na horizontal você chega então no eixo vertical, olhando então na sua horizontal. Chato assim, né, pessoal? Mas fica tranquilo, a gente vai olhar da seguinte maneira. Se a gente for seguir a ideia desse gráfico aqui, você vai reparar que ele sempre vai continuar numa sequência como se fosse uma reta. E, na verdade, ele vai acabar sendo uma reta. Se a gente for traçar uma reta aqui, olha a regularidade. Veja só, começando aqui do zero e partindo do ponto A, B, C, D e assim por diante, vai ter essa sequência aqui na qual eu tracei de vermelho. Veja só, isso aqui é uma ideia de regularidade. E essa regularidade a gente vai marcar esses pontos então para a gente responder a questão 25. A gente vai achar então o ponto E e o ponto F. Colocando esses pontos, depois o D, eu vou conseguir achar aqui, esse aqui no caso vai ser o ponto E, e depois vai ser o ponto F que eu vou colocar aqui. Beleza, o exercício 25, ele se resume apenas nisso, bem tranquilo, né? Veja então agora o 26. O 26 é assim, ó, os pontos nessa imagem são localizados por coordenadas, número vertical e número horizontal. Por exemplo, A, 1,5, B, 2,1, C, 3,15. Assim, continue o preenchimento no quadro a seguir, que representa as informações presentes na imagem. Veja só, a gente tem que olhar então primeiro na vertical e depois na horizontal. No caso aqui, na vertical, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Se eu subir aqui, eu vou então chegar no A e depois eu olho na horizontal. Em que acontece? Eu vou colocar aqui o número 1 na vertical e na horizontal eu coloquei o meio. Então, é só isso. Veja só o B. O B na vertical está aqui no 2 e na horizontal ele está então no 1. Então, vou colocar o 1 aqui na parte de baixo. Esse 1 não tem nada a ver com aquele 1 lá do início do A, beleza? Veja agora o C, ó. Olhando a vertical aqui na parte de baixo, nós encontramos o 3. Vamos colocar o 3 aqui. Agora, colocando então na horizontal, nós temos o 1,5. E eu vou colocar aqui o 1,5. O D agora, na vertical, nós temos o 4. Na horizontal, nós temos o 2. Então, vou colocar o 2 aqui embaixo do D. No E, seguindo essa ideia que a gente acabou de achar, aqui vai ser o 5 na vertical e na horizontal nós encontramos o ponto 2,5. E finalmente na F nós temos então aqui o 6 e na horizontal nós temos o 3. Vamos colocar o 3 aqui e a atividade, pessoal, é só isso. Muito fácil, né? Aqui, por exemplo, você encontra uma regularidade também na linha da vertical. Aqui, por exemplo, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na horizontal nós temos meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E você está percebendo que está indo de meio em meio, enquanto o número da vertical está sempre indo de 1 em 1. Partindo agora para o nosso último exercício de hoje, eu deixei aqui o 26 à mostra porque a gente vai utilizar essa tabelinha. E veja só, se considerarmos o ponto A como o primeiro ponto de uma sequência, quais as coordenadas número vertical e número horizontal do 15º ponto dessa sequência? Eu já tinha comentado para vocês a regularidade daquela tabelinha. Se você for continuando um por um até chegar no 15º número dessa sequência, dessa tabela, você já achou o resultado. Beleza, né?
Só que olha só, a gente não precisa ficar encontrando todo mundo, mas se você se sentir seguro, faça dessa maneira. Aqui, por exemplo, se está indo de 1 em 1, quem é que vai ser o 15º? Vai ser o 15. Agora, se está indo de meio em meio, como é que a gente vai fazer? Meio, 1, 1 em meio, 2, 2, 4, depois 8, depois já deu 12, 13, 14, 15. Então, o que aconteceu? Está dando 7,5. Olha só, se você reparar também uma outra coisa, perceba também que o número da horizontal vai ser sempre a metade do número da vertical. Olha lá na tabela. Aqui não é 1, embaixo não é meio? O 2 aqui, o 1 não é metade de 2? O 1,5 não é metade de 3? O 2 não é metade de 4? O 2,5 não é metade de 5? O 3 não é metade de 6? E por aí vai? Se eu estou falando que vai ser o 15º número aqui, se está indo de 1 em 1, embaixo vai ser a metade. E a metade de 15 é 7,5. Então, se você fosse colocar a coordenada, seria 15 e 7,5. E o exercício, pessoal, ele acabaria aqui. Mas, se você se sentir seguro, a gente vai fazer a tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, depois o 13, 14 e depois o 15. Aqui embaixo, meio, 1, 1,5, né? Depois 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, sempre a metade do número da vertical. Aqui está dando 5, 5,5, depois 6, 6,5, depois 7, depois 7,5 e ele acaba aqui. Logo, a nossa resposta final vai ser então o ponto 15 e 7,5 e ele acaba aqui. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui pra gente responder e a gente se vê então na nossa próxima aula.